Alô, viajantes! Embarque nos sonhos de viagem, o seu passaporte sonoro para destinos e histórias surpreendentes. Voe alto com a Bancorbras Turismo, sua janela para o mundo. Bem-vindos ao terceiro episódio do Sonhos de Viagem, uma iniciativa da Bancorbras Turismo. Eu sou Bárbara Lins e hoje vamos falar sobre turismo e acessibilidade. Viajar é uma das experiências mais enriquecedoras da vida, mas para muitas pessoas com deficiência pode parecer um desafio impossível. E sim, algumas situações realmente não permitem adaptações, como inserir um cadeirante em um mergulho em alto mar, por exemplo. Mas será que isso deve nos impedir de sonhar? Neste episódio, vamos explorar as realidades e desafios do turismo acessível, mas também vamos destacar as muitas adaptações que já existem e que tornam viagens possíveis e incríveis para todos. Vamos provar que a deficiência não precisa ser um impeditivo para realizar aquela viagem dos sonhos. Hoje, você vai ouvir histórias inspiradoras de superação e receber dicas valiosas para planejar a sua próxima aventura. Afinal, o nome do nosso podcast não é Sonhos de Viagem por acaso. Para nos ajudar nessa missão, traremos Mariana Veloso. Ela é jornalista e publicitária, apaixonada por viajar e nada impediu o fato de precisar de cadeiras de rodas para ganhar o mundo. Inclusive, é cliente da Bancorbras Turismo. Também temos Flávio dos Santos, secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF, para-atleta e pedagogo, outro apaixonado por viajar. Então prepare-se para se inspirar e descobrir que uma viagem pode sim mudar vidas. Flávio e Mariana, sejam muito bem-vindos ao podcast. Um prazer recebê-los aqui. Para mim é um grande prazer também poder contribuir de alguma forma com essa temática tão importante que é a acessibilidade. Eu estou muito feliz também de estar aqui, principalmente para falar de viagem acessível, né? Ótimo, então eu já quero começar entendendo de vocês como é que surgiu essa paixão, esse gostar do viajar. Começar com a Mariana, foi de quê? Foi de berço, sua família já gostava de viajar? Ou foi uma coisa que você foi descobrindo aos poucos, naturalmente? Como foi esse processo, Mariana? Foi uma coisa que eu fui descobrindo mesmo. Eu sempre gostei de conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, gastronomia, história, enfim, de descobrir. E aí eu fui, nos primeiros momentos que eu fui trabalhando, e tem folga ali, tem feriado, vamos conhecer primeiro aqui perto de Brasília, né? Que é onde eu moro. Então a gente foi passeando, conhecendo, aí vamos para outros estados, vamos para fora do país. E até hoje é assim. Não para mais. Não para. O bichinho picou, continuou. Não, continuou com certeza. E você, Flávio? Você viajou muito como atleta, mas essa paixão, essa vontade de conhecer lugares novos, já vinha de antes? Eu venho de uma família humilde, né, de uma comunidade carente na periferia de Recife, e tive muito pouco acesso, né, no início da minha adolescência, juventude, a viagens, né? E a descoberta das viagens veio exatamente pelo esporte. Quando eu comecei a praticar algumas modalidades paralímpicas, e aí a gente treinava para competir. Então, para mim, cada vez que tinha uma competição fora do estado, era um show. E foi aí que a gente foi descobrindo esse prazer de conhecer outros lugares. E o esporte me levou a conhecer muitas pessoas e muitos lugares interessantes, e que despertou essa paixão aí pela viagem. E através do esporte eu conheço basicamente o Brasil todo. Que lindo. E teve algum destino nessa fase inicial dos esportes que te marcou muito, secretário? Olha, a primeira viagem sempre marca, né? Então imagine você sair de uma cidade como Recife, indo para Belo Horizonte para participar do meu primeiro campeonato brasileiro. Foi uma situação bem interessante, porque a gente foi de ônibus, né? Na época, não existia muito essa questão do avião, era uma coisa muito para quem tinha um pouco mais de recurso. Hoje já é mais fácil o acesso à viagem, né, de avião, mas antigamente não. Então a gente gastou quase 3 dias de viagem de Recife para Belo Horizonte. As estradas ruins, era lanche dentro do ônibus, parava só para ir no banheiro, e enfim. Então foi uma experiência inicialmente traumatizante pela dificuldade, mas pela minha juventude
a curiosidade de conhecer um outro lugar foi para mim muito marcante, porque foi muito aventura e ao mesmo tempo muito gratificante, porque era um ônibus cheio de atleta, então aquela bagunça, então a gente brincava de que estava dentro de um avião, aí tinha gente servindo lanche, aí era moça, por favor, enfim, então a primeira experiência sempre é muito marcante para tudo na nossa vida. Você tinha quantos anos, secretário? 17 para 18 anos. Que lindeza. Então isso faz um bom tempo, né? Nós já estamos chegando aos 60, então quase um pouco mais de 40 anos atrás a gente teve essa primeira experiência. E você, Maria, como é que foi? Hoje a Maria já até morou fora uma época, assim, foi nesse período, alguma dessas iniciais que foram muito marcantes para você? Eu acho que foi todo o processo, na verdade, de como marcar avião, por exemplo, ou compra passagem. Aí tem quanto tempo que tem que chegar, que é sempre ainda, eu acho, que ainda é um pouco... assim, causa um pouco de ansiedade, sabe? De, eu vou ter que chegar lá, aí tem que desembarcar a cadeira, tem todo um processo para fazer isso, aí tem que... Aí agora, por exemplo, de vez em quando, chega, aí tem lugar no assento que deveria ser reservado para pessoa com deficiência, aí troca, conversa com a pessoa, pede quase pelo amor de Deus para ela sair do local para você chegar na frente, sabe? Aquela coisa toda. Então, assim, todo o processo, no início, para mim, era bem... tenso. Agora é a companhia que se vire. Eu comprei, vou viajar e vai ser desse jeito. Sou pessoa com deficiência. Tem toda, sabe? Eu já fiquei bem mais relaxada. Mas no início, para mim, todo esse processo de chegar... chegar na cidade era tensão. Assim, então... Eu não consigo nem imaginar pelo que vocês passam. Porque comigo já era assim no começo também. Que eu ficava imaginando como é que eu vou chegar, como é que eu vou sair, como é que é isso, como é que vai ser lá, como é que eu vou me deslocar lá. Para vocês, eu sei assim, é o dobro, triplo, 20 vezes mais trabalho do que a gente, né? Porque tem que fazer um planejamento e pensar em cada detalhe de deslocamento de cada lugar. Não dá para improvisar, vou sair aqui para não sei aonde. Não vai. A minha sorte é que eu adoro fazer isso. Eu sou a louca do planejamento, literalmente. Então, todas as minhas viagens são... Eu estava até conversando com a Elis. É muita pesquisa. Então, assim, eu vou viajar no ano que vem. Já tô vendo, sabe, aonde ficar, o que tem, o que é acessível. Tem um passeio ali que não é, mas tem outro que é. O quanto que não é acessível para ver se eu me arrisco ou não, que ainda tem isso. Que eu às vezes eu olho e falo, meu Deus, podia ter morrido e não... foi ótimo, maravilhoso. Mas assim, tem sempre uma pesquisa bem profunda que eu faço para ver aonde que eu vou ficar, o que eu vou fazer, como é que vai ser, tal. Geralmente... O roteiro não é um roteiro fixo, assim. A gente chegando lá, descobre que tem coisa mais legal para fazer e vai e faz. Então, não é uma coisa rígida. Mas eu sempre vejo... Eu geralmente não vou para lugares que vão dificultar muito mais a minha vida. Então, eu tô sempre... Porque é férias, né? Pelo amor de Deus. Né? Já tem, diariamente, já tem algumas para resolver. Férias, pelo amor de Deus, não. Então, eu sempre... Eu acho que eu não me lembro de ter viajado recentemente, ter tido grandes problemas. Sempre tem um outro, né? Quando você chega lá, você vê, ai, meu Deus, cadê o quarto? Que era assim. Não é, que era que eu tava conversando com ele também. Que eu fui para Carneiros, a praia linda, comida maravilhosa, o mar perfeito, tudo lindo. O quarto que falou que era acessível, não era acessível. Então, o banheiro não era lá, essas coisas. Aí... Não estragou a viagem, mas tem sempre uma coisa ou outra que a gente tem que ajustar. E, Flávio, quais são os critérios que você utiliza assim, quando vai fazer essa viagem, a lazer, a diversão? O que você baixa? Vocês já estão acostumados, assim, eu já sei esse, e ainda tem que perguntar às vezes 2 vezes, né? Ou 3, para confirmar, se me manda foto. Quase isso. Quais são os critérios? Além ela está falando aqui da questão dos voos, né? E eu acho que é uma experiência peculiar a todo mundo, né? No começo, quando a gente vai pegar a primeira experiência de avião e você tem aquela questão de prioridade do espaço da frente, às vezes alguém já comprou aquele assento porque quer sair primeiro do avião, aí tem que negociar, aeromoço ali, aí a gente fica naquele constrangimento e aí, como ela falou, aí chega uma hora que a gente fala assim, a empresa se vira, a gente é cliente também, tem a prioridade, mas sempre é um pouco constrangedor às vezes, principalmente se você encontra alguém que não tem o mesmo nível de sensibilidade. Mas, assim, uma característica importante que, quando eu vou escolher uma viagem, é ver os locais ao redor do hotel, principalmente.
Eu sou um cliente assíduo do Google Maps, naquela ferramentazinha que coloca que coloca na rua, né? Que legal, olha que então, dica boa. Eu verifico ali, aí eu vou caminhando ali pela rua, clicando até o que é que tem aqui. Tem uma descida, tem um morro, tem um supermercado, tem um shopping. O que é que tem ao redor do hotel? Porque muitas vezes você vai para um hotel, escolhe o hotel pela qualidade ou pela localização, mas não sabe efetivamente o que tem ao redor. Então é uma preocupação que eu tenho, principalmente para identificar se tem barreiras arquitetônicas, se tem algumas coisas que eu vou precisar e eu não vou precisar pegar um veículo para me deslocar, eu posso ir de cadeira de rodas mesmo. Então, tudo isso são coisas que a gente avalia antes de escolher o local onde a gente vai residir temporariamente ali, né, do hotel. Com certeza. Então, a gente é um cliente assíduo do Google Maps, sempre eu estou ali pesquisando, porque isso para a gente é importante também, né, você saber se localizar, né. Eu já tive experiências muito ruins de ir para um hotel relativamente bom, mas mal localizado. E aí a dificuldade de você só poder sair do hotel se fosse de carro. No Rio de Janeiro, né? Você pode tomar um perrengue já. Já tive uma experiência no Rio, quando eu fui para os Jogos Paralímpicos, né? E escolhi o hotel assim... Porque o hotel às vezes é bom, o hotel é acessível, mas é exibiada. E nesse caso, o pior de tudo é porque eu escolhi o hotel apenas pelo custo, né? Aí eu falei, não, eu tenho que ir para um hotel barato porque vai ficar mais em conta. E foi em cima da hora, basicamente, de um dia para o outro. E aí, quando eu cheguei lá, eu escolhi um hotel em Copacabana. Então eu falei assim, não, hotel em Copacabana vai ser maravilhoso. Quando eu cheguei lá, era um hotel que ficava, assim, numa subida do morro. Que já era um local que depois eu fiquei sabendo que era relativamente perigoso. E sem acessibilidade, para você ter uma ideia, eu tinha que sair da cadeira, jogar a cadeira num degrau, subir meio que sentado até chegar... E até para chegar no quarto não tinha degrau, eu tinha que pedir sempre ajuda de alguém, porque tinha um degrauzinho assim, não tinha rampa. Enfim, para descer para o café da manhã eram 2 degraus, eu tinha que descer da cadeira, sentar numa outra cadeira, descer a minha cadeira, me apoiar e transferir, enfim. Olha isso. Uma loucura. Então, um pouco do que ela falou da experiência de Carneiro foi a minha no Rio, de ter muita dificuldade na hospedagem, que é um grande problema que a gente ainda enfrenta em alguns hotéis, que é a falta de acessibilidade. E eu acho que falta um pouco de sensibilidade, assim, porque quem não vive isso, às vezes não entende a complexidade, né? Isso, assim, vocês são cadeirantes, mas existe uma série, até depois o secretário, o senhor como secretário vai poder falar de todas as pessoas com deficiência, são múltiplas, e assim, não, mas é um degrau pequeno. É um degrau. É um degrau. É uma barreira. Mas eu não sei o que, assim, então vocês, por isso a gente deve ter que pedir foto, porque às vezes fala, não é acessível, mas é acessível. Na última viagem que eu fiz ano passado, eu fui para Panamá e para Miami. No Panamá, a gente estava querendo fazer uma viagem, eu, meu cunhado e meu marido, a gente estava querendo fazer uma viagem para conhecer a história do lugar, né? Aquela coisa toda. E é muito bonitinho lá, a parte histórica do Panamá, varandinhas, florzinhas, aquela coisa toda. Porta de 1000 anos, sabe? Eu adorei igrejas também. E tal. E depois disso tem uma parte que são as ilhas, que muita gente vai para lá para visitar. Um mar maravilhoso, né? Aquela coisa toda, aí você vai para as ilhas, aí os nativos te recebem, você come, eles fazem a sua comida e tal. E é muito legal esse passeio. Só que, como é que você vai para lá? Porque tem barco. Eu imaginei, falei, beleza, pelo menos é um barquinho que entrar... Eu nunca fui a nenhum barco, canoa, nem nada, que seja adaptado. Não fui, eu não sei nem se tem. Se existe. Se existe. E aí falaram, não, vamos. Aí eu falei, vamos então, vamos logo. Quando a gente chegou lá, era literalmente quase uma canoa, assim. Jesus. E na hora que eu olhei, eu falei, cara, como é que eu vou entrar nessa canoa, meu Deus? E não dava pra... Eu olhei, eu falei, cara, vai ter que levantar a minha cadeira comigo em cima pra passar. E a canoa, o barco mexe, as pessoas têm que passar do mar pra cá, comigo em cima, tal. Eu falei, cara, vai. E é aí que eu acho interessante de viagem, porque você encontra pessoas muito dispostas também.
Então, o motorista, não sei como é, o motorista do barco, o piloto, né? Ele todo ajudou, assim, na maior disposição, chamou um pessoal que estava fazendo uma reforma lá. Então, era uma galera muito forte também. Eu falei, ai, graças a Deus. E todo mundo de uma vez. Aí, na hora que eu me encaixei lá, eu falei... Pronto, então tá jóia. Aí, mas foi aquela tensão que ainda tem de lá pra eu sair, como é que eu vou sair também? E vem aquela pergunta clássica, onde é que tá o colete salva-vidas? Não, eu tava com o colete, todos nós pusemos, mas de todo jeito, eu ainda tinha olhado, eu falei, cara, será que lá vai ser pior ou melhor pra sair? Vai ser o mesmo esquema. Aí foi aquela coisa de levanta com a cadeira, me levanta toda, aí eu fiquei assim, né, desse jeito, aí... Quando eu fiquei lá, tinha uma parte acessível, sabe? Que dava para você passear, se eu quisesse. Tinha umas cabaninhas lindas, coisas de filme mesmo, para você ficar ali. Aí eu fiquei, aí tinha o mar muito tranquilo também, maravilhoso, perfeito. É que eu fiquei mais, a gente veio uma onda mais forte, Jesus. Não, é paradisíaca mesmo, as ilhas. Aí na volta foi a mesma coisa, tipo, ai meu Deus, lá vou eu ter que me enfiar na canoa de novo, para chegar lá também a mesma coisa. Mas também já tinha feito a viagem, já tinha dado tudo certo, então foi mais uma aventura para pôr e ver que é possível, né? Não era adaptado, mas a gente... Tem essa coisa de adaptação. A gente se adapta. Você deve fazer isso muito, né, Flávio? Nossa, assim, já que já foi para praticamente todos os estados do Brasil, você deve ter encontrado tudo quanto a situação e ter que moldar uma realidade para vocês. Sim. Eu vejo que hoje já melhorou bastante, né? De 30, 40 anos que nós viajamos aí pelo Brasil em competições. Em outras épocas, nós tínhamos muita dificuldade mesmo. Hoje já melhorou, ainda tem muito que avançar, né? Eu vejo que a acessibilidade é um conceito que as pessoas têm que ter, né? Tem que ter principalmente a acessibilidade atitudinal, que é as pessoas terem a visão da importância da acessibilidade como uma base para todos. Vamos entender que um quarto de hotel que é adaptado com barras de segurança para banho ou para usar o vaso, ele não precisa obrigatoriamente ser usado só por um cadeirante. Ele pode ser usado por alguém que tem um pouco mais de peso, uma pessoa que tem obesidade. Que eu tô grávida, com 9 meses aqui, precisando não sei como é que eu levanto às vezes. Exatamente. Então a acessibilidade, na minha visão, ela tem que ser para todos. Então um quarto adaptado, ele não tem que ser só para uma pessoa com deficiência, mas para alguém que tem alguma necessidade especial, mesmo que temporária. E é nessa visão que a gente procura orientar em alguns lugares que a gente vai, nos hotéis que a gente vai e não encontra essa acessibilidade, a gente sempre procura falar com o gerente, com o dono ou com alguém que possa realmente receber aquela informação e levar para alguém de direito. E eu tive uma experiência interessante, porque eu gosto muito de ir para Caldas Novas, e um dos hotéis que a gente vai é um hotel bem antigo, que não tinha muita acessibilidade, e eu me lembro que das 2 primeiras vezes que nós fomos, não tinha acessibilidade, era uma escada, era ruim de entrar, muito difícil. E aí nós falamos com o gerente, olha, aqui é um lugar que a gente sempre vem, eu sou cadeirante, queria que pudesse ter mais acessibilidade. E foi uma grata satisfação. No ano seguinte que eu fui, realmente já tinha uma rampa, já tinha acessibilidade, as piscinas já tinham espaço para você sair da cadeira e entrar na piscina. Enfim, então essa atitude de mudar em prol do outro, para que todos possam ser participativos, né, dentro do processo de utilização do espaço, eu acho que é o grande trunfo aí que tem que mudar na cabeça das pessoas, a atitude. Até porque a acessibilidade é para todos. E qualquer pessoa, em algum momento da vida, vai ter alguma necessidade especial. Seja por gravidez, seja por obesidade, seja porque machucou a perna caminhando, caiu, um acidente, está envelhecendo. Né? Então, todos, de uma forma ou de outra, estarão necessitando, né, de um espaço mais acessível. E é curioso você falar isso. Eu descobri há pouco tempo com um colega, que inclusive é presidente do Conselho de Arquitetura e do Urbanismo aqui do Distrito Federal, que ele fala isso, sim, eles estão tentando tirar até para tentar avançar um pouquinho, que não é uma arquitetura, não é um planejamento acessível. Porque ele acessível falou assim, tem a escadaria principal para boa parte das pessoas e tem uma rampa ali nos fundos. Como é que a gente consegue instituir na cabeça de quem está construindo um empreendimento agora, quem está fazendo alguma coisa, ser uma arquitetura universalista, universal, que a
a rampa seja o principal e pensar em todos os tipos de acessibilidade, como o senhor falou, assim. E, pessoal, às vezes não tem... Você está com um bebê no braço, que está com um bebê no colo, você nem está com essa barriga aqui de 9 meses, não. Um bebê no colo, para abrir uma torneira e para fechar em uma outra, como é que você pega uma coisa que não tenha que envolver tanta uma força muscular que seja com simples levantar, apertar... E começa a ver, são tantos detalhes que podem ajudar tantas pessoas em diferentes situações, assim, é universal. Não é? Por isso que o que o senhor falou, eu achei sensacional. E como tem tido esse movimento agora, dessa preocupação para todo mundo. É para todo mundo, para levar todo mundo junto, seja para o turismo, para entrar num órgão público. Se a gente for avaliar hoje, dentro de uma visão de acessibilidade ainda, existe um nicho de mercado muito grande. Sim. Que já se descobriu com relação aos idosos, que o turismo de idoso hoje é um cresceu, nicho de cresceu muito, né? As pessoas se aposentam e elas querem agora aproveitar a vida. Então elas têm caravanas de idosos viajando para, né? Eu fui para Caldas Novas, como eu falei, e lá é direto, o ônibus chegando assim, né? Tanta gente, nunca vi tanta gente idosa. E é maravilhoso, porque eles estão aproveitando a vida depois de uma longa data de trabalho, agora aproveitar a vida. Então é um nicho de mercado que se desperta. E há uma necessidade de se despertar também que a pessoa com deficiência é um nicho de mercado muito grande. Que muitas vezes a gente não viaja porque não está encontrando lugar para ir. Acessível, com condições de nos hospedar. Não conhece, né? Até porque não conhece que existem meios para isso. Exato. Hoje eu também organizo eventos esportivos, né? Agora na secretaria não tanto, mas eu sou promotor de eventos esportivos. Já trouxe para Brasília, por exemplo, alguns torneios internacionais de tênis em cadeira de rodas, que é uma modalidade que eu pratico. E sempre tenho dificuldade de achar um hotel que possa hospedar todo mundo. Então, hotéis aqui tem 5, 6 apartamentos adaptados, quando muito tem. Raríssimas exceções, talvez uns 2 ou 3, que eu não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, mas que possuem mais de 10 apartamentos adaptados. São raríssimos os casos. Então, a gente precisa ter essa mudança de paradigma, de modelo, né? O empresário ele tem que ver isso, que é um nicho de mercado que não é só para pessoa com deficiência. Quando ele tem um quarto adaptado, ele tem um quarto adaptado que pode ser para qualquer pessoa que tenha alguma necessidade, não obrigatoriamente para um cadeirante. E ainda tem mais, né? E tem as outras deficiências. A gente fala de cadeirante como uma coisa pontual, mas um surdo que se hospeda no hotel, ele precisa de uma certa acessibilidade de comunicação, seja para falar em libras, seja para ser despertado num horário que alguém precisa falar com ele, porque se bater na porta ele não vai ouvir. Então tem que ter um sistema vibratório na cama ou alguma coisa que ele utilize no pulso, dado pelo hotel para despertá-lo se ele precisar ser chamado para alguma emergência, um incêndio, alguma coisa. Enfim, e eu tenho amigos que são deficientes de outras áreas, né, como deficiente visual, que tem experiências interessantes. Por exemplo, um deficiente visual, ele chega no local, ele já tem a roupa dele separada por cor e tal, então ele já coloca tudo arrumadinho ali em cima da cama ou no móvel, porque ele sabe que aquela roupa vai combinar, porque ele já fez isso em casa. Só que um amigo meu, ele foi viajar e aconteceu o quê? Ele deixou a roupa toda espalhada, assim, arrumadinha, e aí a camareira entrou no hotel e simplesmente pegou tudo e achou que estava bagunçado e arrumou e jogou lá e ajuntou e botou perto da mala. E ele chegou e ficou perdido. É o meu quarto isso aqui? Eu não sei porque eu deixei tudo separado, agora está junto. E como é que ele ia fazer agora para identificar isso? Né? Então, às vezes... E tem outra experiência interessante de um outro amigo, que ele chegou no apartamento, no hotel, e ele é cego, né? E aí ele chegou e o recepcionista falou, olha, nós temos um quarto adaptado para pessoa com deficiência. Ele, que maravilha, né? Já me ofereceu de frente, assim, o quarto adaptado. E ele entrou no quarto e, para grata ou não surpresa dele, era um quarto para quem tinha nanismo. Então ele é adaptado sim, mas para quem tinha nanismo. Então como é que ele ia usar um vaso muito baixinho, tudo meio... E ele cego, né? Então, pior ainda, né? Então, às vezes tem essa experiência das pessoas não entenderem que a acessibilidade e a adaptação de um apartamento, ele tem que ser muito mais ampla, de acordo com a peculiaridade. Eu estava falando com ela aqui ainda há pouco, e ela falando que às vezes tem apartamento de hotel que
Eles só tiram o box, porque a cadeira entra e pode girar, mas o restante... Já acha que é acessível. Eu tava falando que esse banheiro mesmo que eu fui, a pia era daquelas que tem era mármore, aí você chegava, você não conseguia entrar, eu tinha que levantar a minha mão para ligar, eu não conseguia ligar direito a torneira, o vaso era baixíssimo, o local onde tomava banho, o chuveiro era lá em cima, o negócio para pôr shampoo era lá em cima, ou seja, não adianta. Tirou, igual ele comentou, tirou o box e falaram que era acessível. Ok, é acessível. Exatamente. E você vê as nuances, né? Até daltonismo. Eu tenho um colega, às vezes o presidente do CAL, meu marido é daltônico, e no hotel também eles falaram que já passaram perrengue, assim, mas não está funcionando, aqui era um chuveiro lá, não sei o quê. Ele falou, não, mas a luz está verde ou vermelha? Aí ele falou, não, eu sou daltônico, não consigo ver, você pode mandar alguém aqui? Não, meu senhor, é só ver se a luz está verde ou vermelha. Mas nossa, eu sou daltônico. Sim, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu sou daltônico, eu não sei. Até ele achar que ela compreendeu que era daltonia e que não adiantava ser todo verde ou vermelho, essa sinalização que tem muito em hotel e tem muito em todos os lugares, né? Que a vermelha é mais perigo, a verde é direcionamento, que para eles não vão conseguir identificar de jeito nenhum. Então são essas várias nuances que precisam realmente serem observadas e serem atendidas. E eu acho que é muito importante o secretário vir com todos esses casos, e principalmente para você, empresário, que estiver escutando, estiver nos ouvindo agora, porque é isso, assim, pergunta para quem vive, não tira da sua cabeça, não acha que sabe, não é perguntar para quem vive, né? Assim, tentar entender o outro, adaptar com todas essas deficiências que existem, tentar ser o mais universal possível. Eu queria destacar só uma coisa, porque a gente às vezes quando vem para um programa como esse, aí aparentemente parece que a gente vem só criticar, né? E não é. Na verdade, eu sou muito bem atendido nos hotéis que eu vou. Sempre a equipe é muito prestativa, atenciosa. Mas realmente talvez falte esse toque de sensibilidade para entender essa necessidade de ampliar a acessibilidade, porque ainda as pessoas acham que a acessibilidade é só para quem é deficiente. É uma rampa, né? E aí fica muito limitado, fica muito rampa, né? Então não é. Então, e não é um custo tão elevado você investir, e você vai atrair pessoas para esse local. Porque quando eu vou escolher um local para viajar, a primeira coisa que eu verifico é se tem lá uma cadeirinha dizendo que o local é acessível. Então, se aquele hotel não constar que tem acessibilidade, eu não vou. Não vai ver o seu dinheiro lá. Não vai ver meu dinheiro. Então, pela livre concorrência, quem conseguir colocar mais acessibilidade vai atrair muito mais público de pessoas com deficiência, de idosos que necessitam de alguma adaptação no apartamento, por segurança, de obeso, de grávida, enfim. Então, tudo isso tem que começar a ser visto com mais carinho pelo empresariado, e eu digo para você que já melhorou muito, né, nesses últimos 40 anos que eu viajei. Hoje eu não estou assim plenamente satisfeito, porque sempre vai haver alguma necessidade de ampliação, mas houve muita mudança positiva e eu espero que continue mudando até que realmente haja uma satisfação maior para todos. Eu vou aproveitar até a deixa do secretário para falar também para você ouvinte que está com a gente. O segundo episódio aqui do podcast dessa primeira temporada do Sonhos de Viagem falou sobre turismo 50+, assim. Então, se você quer saber seu planejamento, mais detalhes sobre esse assunto, dá uma olhada no nosso segundo episódio para você conferir tudo por lá. Nas redes sociais da Bancorbras também você encontra mais sobre esses assuntos, inclusive a maneira que é cliente da Bancorbras. Sim. E eles falaram que tem isso, né? Assim, quando você se mostra, eles chegam a vistoriar os hotéis para ter certeza que eles são adaptados. Como é que foi sua experiência, sua relação? Eu sou cliente da Bancorbras tem quase 15 anos. Uou. Então, assim, desde sempre. E eu vejo até a melhoria, sabe? Que antes tinha falando que era hotel. Ele comentou, eu aprendi isso de uma péssima forma. Eu tinha um casamento em Goiânia, a minha irmã também é deficiente. Nós temos a mesma doença. A gente tinha um casamento em Goiânia e o hotel tinha falando que era acessível para pessoa com deficiência. Só que o hotel o quarto não. Então, olha, a gente não teve banheiro durante um dia. A gente tinha que ir pro hall do hotel, usar o banheiro, que era acessível de fato, porque era a parte comum.
para todo mundo. Então era acessível, a gente chegava tranquilo, tal, tananã, só que o quarto não era. Então até para entrar, para sair, para tudo. Então eu olhei, eu falei, beleza, a partir de agora eu vou ver se o quarto é acessível e se o hotel é acessível. Então, aí na Bancobras tem exatamente falando se o quarto é tal. Do mesmo jeito, mas isso sou eu. Eu ligo para saber se é mesmo, se tá tudo direitinho. Mas todas as vezes que eu precisei, e quase todas as minhas viagens, assim, 90%, eu vou pela Bancobras, com o hotel deles. E nunca tive problema em relação à acessibilidade com eles, mas eu sempre ligo também só para confirmar, mas por doideira minha, sabe? Para saber se é ou não é. Doideira não, por isso macaco velho, para gente. saber mesmo se é, se não é, se tá tudo certinho, se tá no meu nome mesmo o quarto que é adaptado ou não. Então, assim, as minhas experiências, pelo menos com a Bancobras, sempre foram... E assim, todas as vezes que eles solicitam, eu tenho um retorno. Ou de negativa, ou falando, ok, está reservado, adaptado. Então, assim, eu tenho ainda essa devolutiva que pra gente, pra menos, né, é muito importante, porque você chegar no hotel jurando que você vai ficar no quarto adaptado e chega, você não consegue entrar no quarto de hotel, ou você não consegue ir ao banheiro, é tenso, é complicado. Então, essa devolutiva também é muito importante, muito. E realmente tem é um nicho mesmo que precisa essa fala do secretário, que precisa de sendo perdido, exatamente e é um pessoal que quer sair e às vezes não sabe que pode se divertir ali também, ou que você pode só ficar indo para água do mar, voltar água do mar, sabe, tranquilo ali também. Então assim é importante ter essa visão para receber todo mundo. E tem duas coisas interessantes que a gente tem que saber diferenciar. O que seria um local acessível e um local adaptado, que são duas coisas diferentes. Boa, secretário. Você tem um local adaptado que ele tem uma estrutura adequada para atender um determinado público, que no caso seria um cadeirante, um idoso, que tem barras de segurança, tecnicamente colocado ali numa posição que vai ajudar a subir, a descer do vaso, ou a tomar banho sem o risco de escorregar e ter algum apoio. Isso seria uma adaptação, ou seja, uma adequação do espaço para atender esse público. Quando você fala de um quarto acessível, aí você pensa em um quarto que tenha possibilidade de movimentação de quem é um cadeirante dentro daquele espaço, para que ele possa ter e utilizar aquele espaço até mesmo sem uma necessidade de adaptação. Então, por quê? Porque você tem deficiências que também a limitação não é tão grande que você pode se adequar. Então, existe também essa necessidade de se você ter apartamentos adaptados, sim, mas também apartamentos que sejam acessíveis. Eu tenho uma certa mobilidade que eu conseguiria fazer uma transferência da minha cadeira para uma outra, para tomar banho dentro de um banheiro, mesmo com box, mas eu precisaria que pelo menos a cadeira entrasse no banheiro. Ou seja, então você tem uma dimensão de porta acessível para a cadeira de rodas. Então é preciso a gente diferenciar, porque existem hotéis que não pode até ter um quarto adaptado, mas todos os outros apartamentos não são sequer acessíveis. Eu cheguei a ir para o hotel que a cadeira não entrava na porta. Exatamente, foi esse caso de Goiânia. A cadeira não entrava na porta do hotel. Eu tinha que sair da cadeira e passar para uma outra, pegar minha cadeira, desmontar e passar pela porta. Já passei muito por isso. Muito. Um hotel relativamente antigo, que não seguia as normas técnicas, né? Claro. Mas isso também ajuda, porque você pode ter um quarto acessível que não precisa obrigatoriamente ser adaptado, né? E algumas normas de segurança precisam trabalhar também dos quartos não serem apenas para quem é cadeirante. Porque a ideia parece que assim, quarto adaptado tem que ser só para cadeirante. Aí tem que ter a barra, tem que ter espaço para cadeira. Quarto adaptado, ele precisa ter uma estrutura para atender qualquer tipo de pessoa com deficiência. Então ele tem que ter, para quem é surdo, uma sinalização visual. Se alguém bater na porta, ele não vai ouvir, mas tem que ter lá uma luzinha que pisque para dizer que tem alguém ali chamando. Se o telefone toca, também tem que ter um sistema de luminosidade, né? Para o deficiente visual, algum sistema de segurança que ele precise sair do quarto com mais velocidade em caso de incêndio ou coisa parecida, enfim.
Então, tem muitas adaptações que precisam ser feitas pensando de uma forma mais geral. E você tem sentido boa surpresa em alguns lugares, assim, alguns destinos que foram além, inclusive, do que você estava imaginando, assim, nessa mudança agora para cada vez mais pessoas mais antenadas, que estão pesquisando? Eu tenho ficado muito feliz por isso. Tem gestores de hotéis, gestores de cidades que estão pensando assim, isso aqui dá para ir além. Vocês têm tido boas experiências, sim, secretário, por exemplo? Sim, eu tenho. A gente tem, como a gente viaja muito para competição, né? Então, os hotéis têm que ser geralmente bem adaptados e acessíveis, na sua grande maioria, em todos os seus espaços. E a gente tem visto, por isso que eu falei, que a gente não está aqui só para criticar. Também temos que elogiar que existem realmente muitas edificações que hoje já são preparadas realmente com o máximo de acessibilidade. Não só a adaptação, mas acessível. Porque muitos não conseguem, de repente, ter 20 apartamentos adaptados. Sim. Mas se os outros apartamentos forem acessíveis, já supre a necessidade de outros... quem tem uma mobilidade maior, que nem ou consegue sair da cadeira. Exatamente. Mas teve algum destino ou algum hotel, alguma coisa, um complexo que te surpreendeu positivamente? Você, Mariana, que você falou, gente? Tive. Aqui perto também, eu fui em um hotel em que tinha, assim, várias piscinas completamente diferentes. Era uma com água quente, outra que não sei o que, e uma tinha rampa. Aí eu olhei e falei, cara, não tô acreditando que é uma piscina com rampa. E aqui, porque eu nunca fui, de verdade, aqui ainda, mas talvez seja eu mesmo, que eu vá em um hotel em que eu consiga ter algum elevadorzinho para piscina. Eu já fui em uns que tinham ofurô adaptado, que foi muito legal também, que para mim bem diferente. Esse acho que foi o lugar mais adaptado que eu já fui, tirando fora do país, aqui no Brasil, acho que foi esse. Mas esse da piscina, na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu só vou morar nessa piscina aqui, só porque tem essa rampa. Desse jeito, porque, nossa, eu fiquei muito surpresa. Eu falei, cara, todas as piscinas já perderam valor, só vou ficar nessa aqui. Mas não tô interessada. É essa mesma que eu ficarei esse final de semana todo. E foi muito legal, foi uma surpresa bem bacana. E assim, é uma coisa simples, igual ele tá falando. Foi uma rampa. Do outro lado, tinha escadinha. Quem que ama escada, vai pela escada, não tem problema, pula. Enfim, mas tinha uma rampa e é uma coisa que, ao meu ver, não parece ser muito difícil de ser construída quando estiver construindo uma piscina, sabe? Alguns locais que eu fui, tinha o elevadorzinho e tal, não sei do que, mas era mais... Você olhava assim, que ia falar, vamos pôr ali. Mas talvez uma rampa seja a solução, não sei. Mas eu fiquei bem... eu fiquei bem feliz. Eu gosto quando tem essa esses declives para criança, porque nem criança é óbvio, que ela vai vendo... Exatamente. Eu já tive essa experiência em Caldas Novas, tem alguns hotéis um pouco de maior qualidade, que já tem rampa, já tem uns pisos elevados para você transferir da cadeira para o batente, e do batente você pula dentro d'água, depois volta para o batente e volta para a cadeira. Né? Então, uma viagem que eu fiz também para Florianópolis, um hotel muito bom, que é até um torneio que agora parou um pouco, mas era do Guga, né? Do tenista Guga, número 1 do Brasil e do mundo. E ele fazia um torneio, e é interessante que ele fazia um torneio para andantes, que a gente chama de andantes, normal, pessoas que não têm deficiência, e junto com esse torneio ele fazia o de cadeirantes. Então era um torneio que era de integração, não tinha discriminação, era junto ali todo mundo. E o hotel que a gente ficava era um hotel de muita excelência e realmente muito acessível, muita qualidade de acessibilidade. Qualquer lugar que você fosse, de cadeira, você você pode ir para qualquer lugar, né? Só isso. Sim, só quer autonomia. Já bastou. A dignidade é ter autonomia. Você não precisar de ninguém para te empurrar, para te carregar, para te levantar, para te colocar em alguma situação, você mesmo ter a sua opção de escolha, de você sozinho poder dizer o que é que você quer fazer e como você quer fazer. E até uma das perguntas eu tinha falado, gente, como parceiro de muito evento, secretário, em época de eventos deve ser ainda mais complexo, né? Assim, que é muita gente, é uma logística do negócio. O lugar, seja o Rio, como você foi para o Rio 2016, seja o Rio, seja os locais, os ônibus, o metrô, tá tudo muito lotado, tá todo mundo já pensando no todo, e aí vocês se inserirem nisso, também existe um planejamento ainda maior em época de evento. Sim, é verdade. Eu tive a experiência de ir para o Rio de Janeiro na Paralimpíada,
E foi até um amigo meu que fez todo o planejamento de acessibilidade do evento do Rio, todos os ginásios e todos os espaços. E eu vi que havia uma interligação muito grande entre a questão do transporte também. O transporte ele era bem acessível, o transporte urbano, criado especificamente para levar aos locais, que era uma realidade que infelizmente ficou no Rio ali, né, que não é realidade de muitos lugares. Tem lugares no Brasil que possuem essa condição, mas não é uma rotina, né? Acaba sendo uma exceção, não é uma regra, é uma exceção casual. Mas aqui em Brasília mesmo eu já organizei alguns eventos e tive que mudar de lugar. Eu tive que sair de Brasília para fazer um evento em Taguatinga, porque em Brasília eu não conseguia achar hotel com estrutura para hospedar a quantidade de pessoas. Então você imagina 65 atletas, onde pelo menos 50 são cadeirantes. Eu precisaria de pelo menos 25 quartos adaptados. E aí aqui nós não conseguimos. E quando consegue, é um preço muito elevado, que são casos raríssimos de 2, 3 hotéis aqui em Brasília. E aí fui para Taguatinga, que tinha 11, mas os outros 4 eram acessíveis. Aí é onde entra a questão da adaptação. Então, quem tinha um pouco mais de mobilidade ficava no quarto acessível, quem tinha menos mobilidade ficava no quarto adaptado. Então, conseguimos fazer essa logística e o torneio aconteceu muito bem, né? E foi ótimo. Então, às vezes, a gente tem que se adaptar à circunstância. Mas eu acho que o mais lindo, assim, de vocês dois, que apesar dos pesares, a gente sabe que não é fácil, vocês também não têm desistido, assim, sua lista de viagem, mano, é gigantesca, né? Tem agora até Patagônia no meio, assim. Tudo. É esse não desistir, né? E continuar construindo esses sonhos de viagem, exatamente. Fazerem reais, adaptando os roteiros, adaptando essas nossas realidades, mas não parar. Sim. Como é que tem sido isso, assim, para você, de continuar montando sua lista? Como é que tá a sua lista de viagem para os próximos destinos? Como o secretário mesmo falou, tem melhorado. Então, assim, desistir não é uma opção. Toda folga, todas as férias, eu penso em viajar. Eu tô ou aqui perto, ou fora mesmo, para conhecer outros lugares. Então, Europa mesmo eu não conheço, morro de vontade. Sei que tem muito mais limitação que os Estados Unidos, por exemplo. Então, já é um lugar que, se eu for, eu tenho que dar uma pesquisadinha um pouco maior. Mas também não vai me impedir de ir. Então, tá crescendo. A lista só cresce, na verdade. Ela não diminui, não. E a programação tá... E aqui dentro do Brasil, quais são os destinos prediletos, assim? Nordeste, né, gente? Desculpa, mas, cara, Nordeste não tem jeito. Pela parte que me cabe. Mas não tem jeito. Eu adoro outros lugares também, com certeza, mas o Nordeste, ele tem da referência de Recife. Eu sou de Pernambuco, eu sou de Recife. Ele tem não sei, uma coisa a mais que é difícil demais a gente não... Recife também, que é uma coisa, né, assim, é uma cultura própria, que tem tudo isso, tem água mais quentinha, tem isso, e tem uma cultura muito lindeza. Recife, então, eu falo, gente, é quase a parte. Eu adoro Pernambuco é um o meu cunhado até fala que eu adoro uma feira. Feiras chechelentas, a feiras de artesanato, né? Eu amo. E o Nordeste tem feiras maravilhosas, o artesanato é lindo, a gastronomia, tudo chama. Aí fica difícil a gente trocar. E toda vez que fala, e aí, vamos viajar? Vamos. Pra onde? Eu já vou ali, já dou. Exatamente. Nordeste, já vejo, já falo, esse aqui eu ainda não conheço direito e tal. Tanto que a última viagem daqui que a gente fez também foi pelo litoral todo. E que foi, assim... De carro, obviamente, que tiveram lugares que a gente ficou um dia, ou passou, olhou, falou, nossa, que coisa linda. Depois a gente volta e partimos. Mas tudo lindo, a gente adorou. E foi literalmente vários locais, também com acessibilidade. Alguns não, obviamente. Teve, eu acho que um passeio para Maragogi que eu olhei e falei, não, acho que eu não vou mais ficar, não. Dessa vez, acho que não, mas em compensação tinha uma feira gigantesca lá. Eu falei, vá e eu fico aqui na feirinha. Não tem problema, gente. Exatamente. Aí se tem degrau, a gente circula, se não, a gente pede ajuda. Enfim, tem lugares que você não vai ficar chateada porque não tem adaptação. Seria lindo se tivesse, que eu não tivesse preocupação, mas a gente... acho que a palavra essa é adaptação mesmo.
de vida e de viagem. Às vezes as pessoas do local nem entendem que é legal só a feira de verdura. Exatamente. Eu fui pra um lugar e falei, já como é a feira domingo, tem uma feira ali, né? Não, mas é feira de verdura. Eu falei, eu sei que eu quero mesmo. Você deve ter fruta que eu não comi, sei lá, alguma coisa que não tipo. comeu, deve ter um doce que eu nunca vi, deve ter uma compota maluca ali. Nossa, e você se diverte, né? Também é uma diversão, esse tipo de coisa. É isso. Porque a gente fala às vezes só de hotel, né? Hotel, adaptação, mas a gente tem que pensar no que está ao redor, né? O ambiente, o espaço turístico ali, a cidade, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Eu vejo assim que um dos problemas que eu particularmente enfrento de ir para alguns lugares por serem lugares antigos, que você tem que manter aquela arquitetura de piso. Sim, piso tombado. Patrimônio tombado. Aí você tem as ruas de paralelepípedo e tudo aquilo, para quem é cadeirante, eu adoro, por exemplo, Pirinópolis. Já fui para lá umas 2, 3 vezes, mas cada vez que eu vou, eu fico num dilema. Eu vou, mas eu sei que eu vou ficar. Eu já me preocupo da minha limitação, porque você não consegue andar muito nas ruas pela dificuldade da cadeira de rodas ali no ambiente. Então eu já sei o que eu vou fazer, já crio um roteiro onde tem um piso mais liso, onde eu consigo ir com mais tranquilidade para me adaptar a isso, né? É um problema também que a gente tem. Eu estava contando para ele também de cachoeira, por exemplo, adoro, mas tem vezes que não dá para ir e tá tudo bem também, sabe? Não é, porque devia ter uma rampa. Não devia. Você vai atrapalhar a natureza inteira, sabe? Vai ter uma intervenção ali que talvez não seja legal. E, assim, vá a outros destinos que sejam adaptados, sabe? Não vá para se irritar ou para criar confusão. Enfim, você tá lá para passear e é justamente isso que ele estava falando, de você tudo, olhar... Né? É a cidade adaptada. E eu adorei eu vou levar para a vida, secretário, que é a acessibilidade também comportamental, você falou, atitudinal. Porque, assim, ver se as pessoas também estão adaptadas a ajudar, estão dispostas a mudar. Eu amei. E para finalizar, eu queria saber de vocês, assim, que dica vocês dão ou que mensagem vocês dão para quem às vezes ainda tem receio, tem medo, passou às vezes por um perrengue muito forte, não quero isso de novo. Que mensagem vocês têm para as pessoas não desistirem desses seus sonhos de viagem mesmo? Se tem uma lista, um desejo, que mensagem, que dica vocês dariam para essas pessoas que também têm alguma deficiência, seja um cadeirante, pessoa com deficiência, seja cego, surdo, não importa, assim, alguma pessoa com deficiência, com alguma limitação temporária ou não, mas que ainda tem esse receio de viajar, tem algum medo? Eu estou passando por uma experiência agora interessante, porque vai ter os Jogos Paralímpicos agora na França, né? E nós estamos já engatilhados para participar lá e vamos ficar lá uma semana ou duas participando dos Jogos. Recebi o convite para ir pelo Comitê Internacional e vamos estar lá participando. E aí a experiência é interessante, porque eu comecei a verificar a questão de hospedagem, né, local, e tive a surpresa negativa de ver que Paris é uma cidade histórica, assim, muito antiga. A boa parte das edificações que ficam no centro de Paris são edificações bem antigas, prédios desse tamanho. E geralmente não são adaptados. Grande parte dos hotéis que eu verifiquei não tinha elevador, escada. Quartos com banheira, né? Quarto com banheira, enfim. Então, várias situações que eu vejo. E você falou da Europa, né? É a minha primeira experiência de ir para a Europa também, e era um sonho, como você falou. Então, era um sonho de viagem ir para a Europa. E também era um sonho de viagem ir para fora do país para participar de um evento na minha área, que é a área do esporte, né? E principalmente da pessoa com deficiência. Então, tá juntando tudo no mesmo momento, né? Então, assim, era um sonho, né? Que está... espero que dê tudo certo, já está caminhando para isso. Que a gente está realizando, e que mesmo com as barreiras, e essa mensagem que eu quero trazer, mesmo que você encontre barreiras, dificuldade, no meu caso é uma adaptação, então eu vou achar um hotel que tenha a condição necessária para eu ir, mas que não desista do seu sonho, né? E que não se limite, não se coloque na estagnação de achar que não consegue, que vai ser difícil. Não, você é capaz de muito mais do que você pensa quando você decide fazer. Então, é aquela velha história. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, saia do seu marasmo, da sua
estagnação e parta, vai, avante, tem muita coisa para se descobrir. Eu estou há 40 anos aí na estrada, rodando, e para mim foi maravilhoso conhecer novas culturas. Eu fui do norte ao sul do país, então desde um Oxente, a um Ai, a um Tchê, a um Prumode, enfim. Então a gente conhece pessoas, culturas, e isso nos enriquece, nos fortalece e nos desenvolve como ser humano. E essa é a experiência que a gente gostaria que todos tivessem. Eu acho que é bem do lado de procura que você acha. Então, se você procurar, pode até ser difícil, sabe? Você vai procurar, de 10 hotéis, achei uma, você achou um, sabe? Se achou um, você vai conseguir locais que você vai com limitação, mas de repente, sabe, vão trazer experiências que você nunca mais vai esquecer. Então, sabe, procura que você vai achar, que você vai se divertir, que, sabe, vai ter sempre alguém ali ou algum local que vai te surpreender de forma positiva. Então, pesquisa, procura, que vai achar. Quando você abre o coração, você, exatamente, você supera qualquer barreira o caminho que está possa aberto. existir. Então, acho que não tem tanta barreira assim, não. Que lindeza! Muito obrigada pela participação, Mariana Flá. Obrigada por contar esses casos e mostrar todos esses lados. E vocês, ouvintes, como puderam ver aí, né? Tem alguns lugares realmente que tem uma limitação, mas isso também não tem um impedimento para vocês ganharem esse mundo. E como o secretário e a Mariana falaram, né? Assim, está melhorando, está cada vez mais as pessoas entendendo que esses destinos têm que ser acessíveis para todo mundo, trazendo para as pessoas com deficiência mais conforto e segurança na hora de viajar. Então, olha, quer saber mais sobre esses e outros destinos? É só acessar as redes sociais da Bancorbras Turismo para ganhar esse mundão lindo. Eu espero vocês na próxima edição dos Sonhos de Viagem. Até mais!